Olá, pessoas, tudo bem? Você está no canal Pedagogia Tira Dúvidas. Eu sou a Fernanda Mendes e este é o último vídeo da disciplina Teorias e Práticas do Currículo. Dessa vez vamos comentar a respeito do Faça Valer a Pena, da unidade 4. E aí, vamos estudar juntos? Primeira questão da unidade 4, seção 4.1. A mais recente iniciativa com relação às políticas curriculares no Brasil refere-se à criação de uma Base Nacional Comum Curricular. Porém, esse documento deve ser analisado e questionado de forma muito cuidadosa. Por quê? A resposta é: por ser uma proposta de distribuição de conhecimentos padronizados, para atender prioritariamente a uma formação de indivíduos para competir por postos de trabalho no atual mercado capitalista. Então, se tratando aí de uma política, né, neoliberal, a gente percebe isso, a gente tem que tomar muito cuidado para que a Base Nacional Comum Curricular não sirva exatamente ou somente para, né, formar indivíduos aí para postos no mercado de trabalho. Como diz aqui a resposta, atender prioritariamente, né? Acredita-se que o melhor é um sujeito integral, um sujeito que seja capaz, né, de se inserir no mercado de trabalho, porém um sujeito crítico, um sujeito pensante, capaz de se questionar a sociedade onde ele vive. Unidade 4, seção 4.1, segunda questão. A versão final da BNCC define um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas de forma integrada aos componentes curriculares, ao longo de toda a educação básica. Faça a correspondência entre algumas dessas competências com seus objetivos. Então, aqui na questão nós temos 5 competências, que são elas: pensamento científico, crítico e criativo, argumentação, empatia e cooperação, autogestão, autonomia e responsabilidade. Nós devemos, então, fazer essa correspondência, essa correlação entre essas 5 competências e os objetivos que estão afirmados abaixo. O primeiro deles, entender o mundo do trabalho e planejar seu projeto de vida pessoal, profissional e social. Aqui se trata da autogestão, então a resposta é número 4. Quando vemos essa questão, né, de planejar a sua vida, planejar sua vida pessoal, profissional, social, entender o mundo, ou seja, isso aí é uma questão de autogestão. A segunda afirmativa, exercitar a curiosidade intelectual, pensamento científico, criticidade e criatividade. Na própria afirmação já diz, né, pensamento científico, criticidade e criatividade é o objetivo da competência 1, pensamento científico, crítico e criativo. Terceira afirmação, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e cooperação. Vemos aqui que se trata do número 3, empatia e cooperação. Próxima afirmação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Aí se trata da argumentação. Vou abrir um parênteses aqui para falar a respeito da importância de, nos dias de hoje, debatermos bastante, falarmos muito sobre essa questão de argumentar com base em fatos. A nossa sociedade, ela está muito cheia de achismos. Eu acho assim, eu penso assim, mas esse pensamento, ele é baseado em fatos, dados e informações confiáveis, ou foi através de fake news, ou foi através de uma cultura que foi passada dos pais, dos avós. Ela tem alguma base científica? A argumentação, ela deve se basear em bases e conhecimentos científicos, dados confiáveis, aquilo que realmente pode ser provado, né? E isso é através dessa argumentação que deve ser verdadeira. A última afirmação, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Essas são características da autonomia e responsabilidade, que é a número 5. Então, a resposta correta para essa questão é 4, 1, 3, 2 e 5. Atividade número 3. Com o desenvolvimento da concepção de uma base comum curricular a nível nacional, veio da parte diversificada dos currículos da educação básica. O que é correto afirmar sobre essa parte diversificada do currículo? Então, vamos lá. Primeira afirmação. A parte diversificada pensada pelos órgãos governamentais a nível nacional
Não, não é assim que funciona. Até porque se fosse assim, ela não seria exatamente uma parte diversificada, respeitando regionalidades, né? Coloquei aqui uma imagem, nosso país é imenso, dividido por regiões. E mesmo dentro das regiões, os estados não são exatamente iguais. E mesmo dentro de um estado, seus municípios também têm as suas subjetividades, as suas características. Então não seria correto que os órgãos governamentais a nível nacional, que cuidassem dessa parte diversificada, né? A segunda afirmativa. A parte diversificada do currículo deve ser pensada por secretarias estaduais e municipais de educação, escolas e professores. Sim, pois como eu comentei agora, depende de cada local, para que seja realmente respeitada a regionalidade, cada local tem as suas especificidades. Então, isso aí vai depender da Secretaria Estadual, Municipal, as escolas e até mesmo, e principalmente, digo isso, pelos professores. Afirmação 3. A parte diversificada do currículo é o espaço para se pensar as diferenças culturais, regionais e locais. Sim, exatamente, a parte diversificada foi feita para isso, né? Para que se pense essas diferenças culturais, regionais, locais, respeitando então as regionalidades. Quarta afirmação. A parte diversificada do currículo compõe a Base Nacional Comum Curricular. Sim, ela compõe, porque a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é composta por conteúdos mínimos, né, que serão padronizados, e a parte diversificada. Então, a resposta é apenas as afirmações 2, 3 e 4. A primeira pergunta, então, da unidade 4, seção 4.2. Kandal define multiculturalismo a partir de 3 perspectivas: o assimilacionista, diferencialista e o interativo, que é a interculturalidade. Faça a associação correta dessas perspectivas com relação ao seu significado. Então, nós temos aqui as 3 denominações, né, as três tipos de multiculturalismo, e embaixo nós temos as definições. Vamos lá. A primeira diz: privilegia-se da formação de comunidades culturais homogêneas com suas próprias organizações. Quando vemos isso aqui, nós estamos falando a respeito do multiculturalismo diferencialista ou plural. É aquele que entende que existem os diferentes, entende que existem culturas, gêneros, classes diferentes, mas que acredita que o melhor é que cada um fique com a sua turma, fique com seus pares, com seus iguais. Então, fazendo assim com que existam comunidades culturais homogêneas, cada um com seus iguais, não havendo uma interação maior entre as culturas diferentes. A segunda afirmação, então, diz: no que tange à educação, propõe-se uma política de universalização da escolarização, no qual todos são convidados a participar do sistema escolar. Porém, não há um questionamento em relação ao caráter da monoculturalidade presente, por exemplo, nos currículos, nos conteúdos, na dinâmica escolar e nas relações estabelecidas entre os diferentes sujeitos. Essa afirmação ela é sobre o multiculturalismo assimilacionista, o número 1. Então, o assimilacionista é aquele que acredita que existem culturas diferentes e tudo, porém, cada um deve se adaptar ao sistema vigente. O sistema está aí, né, a roda já está girando e cada um deve fazer parte, né, se inserir nesse sistema, não modificando, não transformando, não observando que existam diferenciações entre as pessoas. Aqui, quando falarmos de multiculturalismo assimilacionista, já linkamos logo a questão da meritocracia, né? Então, é isso que se pensa nessa maneira, né, de pensar o multiculturalismo. Existem os iguais, porém cada um deve se adaptar à cultura vigente. Terceira afirmação. As representações de raça, gênero e classe são entendidas sob esta perspectiva como sendo produtos de lutas sociais sobre os signos e as significações, privilegiando-se as transformações das relações sociais, culturais e institucionais nas quais estes significados são gerados. Defende a promoção de uma educação que esteja voltada para o reconhecimento do outro. Aqui, então, nós vemos, a número 3, multiculturalismo interativo ou a interculturalidade. É aquela que entende que existem os desiguais, existem as diferenças, e essas diferenças elas só conseguiram se destacar através de lutas, né,
que trouxeram aí uma significação a todas essas relações sociais. Se existem os diferentes não precisam estar somente com os seus iguais. Existe a possibilidade em que todas as culturas convivam juntas, e isso só trará ganhos, principalmente quando tratamos da educação, quando nós defendemos uma educação onde participem todos, onde participem os diferentes. A educação se torna mais viva, se torna melhor, e só temos a ganhar quando percebemos que também fazemos parte desse multiculturalismo, porque também temos as nossas subjetividades, e reconhecendo assim o outro dentro dessa cultura polissêmica. Número 2. Na interculturalidade, as representações de raça, gênero e classe são entendidas como sendo produtos de lutas sociais sobre os signos e as significações, privilegiando-se as transformações das relações sociais, culturais e institucionais nas quais esses significados são gerados. Defende a promoção de uma educação voltada para o reconhecimento do outro. A partir da afirmação acima, o que é correto afirmar sobre um currículo escolar que reconhece a interculturalidade? Então, nós vemos aqui a primeira afirmação. O currículo que prevê a aceitação e respeito pelo outro e promove o diálogo? Sim, o currículo, ele para estar inserido na questão da interculturalidade, ele precisa aceitar o outro, promover o diálogo, entender que nós somos de cores diferentes, de raças diferentes, culturas diferentes, gêneros e etc. A segunda afirmativa. Um currículo que procura eliminar as hierarquias e diferenciação entre gênero, raça, cultura e classe social? Exatamente. Nós não precisamos ter essas diferenças, né? Como se fosse uma hierarquia. Tal gênero é melhor que outro, tal raça é melhor que outra. Não pode haver isso. Terceira afirmação. Um currículo com conhecimento crítico das realidades culturais dos outros e das nossas próprias. Exatamente. Reconhecendo, né, a nossa própria cultura e a cultura do outro. A quarta afirmação. Um currículo que procura manter a disciplinarização e diferenciação entre gênero e raça. Falsa, não é essa, falciane. Essa daí, então, não corresponde. Então, a resposta é as afirmativas 1, 2 e 3. Terceira questão, de acordo com o COPET, a interculturalidade é um processo dinâmico marcado pela interseção de perspectivas que podem ser entendidas como representações sociais produzidas com interação. De acordo com a afirmação acima, assinale a alternativa que apresenta um projeto educacional que contempla a interculturalidade. Então, a resposta dentre as disponíveis é um projeto educativo para a educação infantil que reconhece e inclui as diferenças como algo positivo. Então, a diferença deve ser vista como algo positivo, como ganhos exponenciais, né? Primeira questão da unidade 4, seção 4.3. Segundo o censo de 2010, né, 9,7 milhões de pessoas são deficientes auditivos. Então, muitas foram as batalhas travadas e uma das conquistas mais significativas que dispõe sobre a Libras é o Decreto 5626, que regulamenta a língua brasileira de sinais. Leia os itens abaixo e aponte quais deles fazem parte do cenário curricular bilíngue para pessoas surdas. Libras é um sistema de escrita e leitura tátil para pessoas cegas em que as letras, os algarismos e os sinais gráficos são representados por uma combinação de pontos em relevo, que são lidos da esquerda para a direita com uma ou ambas as mãos. Não é essa, daí está errada, porque aqui nós estamos falando então do Braille, né, que é aquela linguagem para cegos. A Libras não é assim que ela funciona. A segunda afirmação. A língua brasileira de sinais não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa? Está correto. Apesar de um currículo bilíngue poder, né, falar a respeito da Libras, ela não pode substituir a maneira escrita, a modalidade escrita do nosso português. Terceira afirmação. São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no desenvolvimento de todo o processo educativo. Está correta. Então, uma das características do currículo bilíngue não é se tratar dos conteúdos serem da língua nossa nativa, o português, e alguma outra linguagem, então ela está correta. Quarta afirmação.
A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para exercício do magistério, em nível médio superior, e nos cursos de fonoaudiologia de instituição de ensino públicas e privadas do Sistema Federal de Ensino e dos sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está correta, né? Nós vemos aí que todos os cursos para formação de professores, eles contêm na grade curricular a disciplina de Libras. Então, a resposta é 2, 3 e 4 apenas. Segunda questão, da seção 4.3. De acordo com o artigo 20 da Lei 9394/96, as instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias. Primeira afirmação. Particulares, em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentam as características dos incisos abaixo. Comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas educacionais sem fins lucrativos, que incluam na sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Terceira, confessionais, assim entendidas que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. Quarta afirmação, filantrópicas na forma da lei. Sabendo que as escolas confessionais estão enquadradas na definição de instituições privadas de ensino da lei LDB, como deve ser o seu currículo? Então, toda essa enorme questão era apenas para perguntar, né? Como deve ser o currículo das escolas confessionais? A resposta é: as escolas confessionais, assim como todas as escolas do Brasil, devem seguir as normas comuns e as do sistema de ensino qual fazem parte. Logo, precisam construir um currículo conforme as orientações legais que regem o país. Então, não há uma diferenciação com relação ao currículo aí, elas devem sim obedecer à LDB, à Constituição e todas as DCNs. Última questão da unidade 4. Leia as asserções com atenção. Um currículo que une os conteúdos e saberes escolares de uma educação formal e não formal integra aos conhecimentos tradicionais trabalhados na educação formal ações educativas em parceria com instituições não formais. Por quê? Possui como objetivo o desenvolvimento dos alunos nos seus aspectos físico, social, emocional, cognitivo e cultural. Após analisar as asserções, assinale a alternativa correta. Então, aqui nós vemos que a asserção 1 e a 2 são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. A intenção maior, então, do currículo deve ser, sim, né, formar um sujeito integral. E aliar a educação formal e não formal ajuda, sim, a trabalhar aqueles conhecimentos científicos e também, né, ajudando aí no desenvolvimento cognitivo, social, emocional, cultural. Então, aliar educação formal e educação não formal é algo extremamente valioso quando se trata, né, de formar esse sujeito integral. Gostou do conteúdo? Então se inscreva no nosso canal, deixa um like para nos incentivar, tá bom? Vamos continuar compartilhando conhecimento e vamos estudar juntos.